Muito bem, meus amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que todos os dias a gente para estudar a Bíblia e ter esse encontro com a vida que é Jesus. Antes de avançarmos no estudo de hoje, quero aproveitar e convidar você para 2 momentos especiais. Todas as quartas e domingos eu estou estudando as profecias de Daniel. Nas quartas-feiras, ela acontece na Igreja Adventista do bairro Perequê, cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Você que mora em Porto Belo, Tijucas, Itapema, região, é o meu convidado para todas as quartas, às 8 da noite, nós estarmos na Igreja Adventista do bairro Perequê. A nossa igreja fica na rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê, aí em Porto Belo. Você é o meu convidado. Amanhã estaremos juntos lá para mais um capítulo, mais uma profecia de Daniel. E você que mora em Tubarão e região, o convite para você é para os domingos à noite. Todos os domingos eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. O nosso endereço, Rua Luiz Martins Colasso, 570. Rua Luiz Martins Colasso, 570. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Então é muito simples de você chegar. Todos os domingos, 8 da noite, você é o meu convidado para estudarmos juntos as profecias de Daniel. Quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Se você quiser apoiar o nosso programa, você pode fazer a sua doação para estarmos aqui no SBT todos os dias pregando a palavra de Deus. Nós contamos com doações dos nossos telespectadores. Eu vou colocar para você aí a chave Pix para onde você faz a sua doação. É o e-mail nosso, doe@primeirodeus.com.br, tá bem? doe@primeirodeus.com.br. Esse é o endereço para você fazer a sua doação para o nosso programa, tá ok? Vamos então ao estudo de hoje? Pega a sua Bíblia. A minha já está aqui, ó. Quero pegar a minha Bíblia e hoje nós vamos avançar no estudo do tema do santuário. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre o santuário como sendo a morada de Deus. Vimos todo o processo da construção do santuário, o desejo de Deus de morar com o seu povo e hoje nós vamos entrar dentro do santuário e vamos olhar para os móveis, para o interior do santuário e entender por que Deus fez tudo dessa maneira. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, você sabe que a gente tem aqui um hábito muito bom, que é o de orar. Aliás, você nunca deveria abrir esse livro e estudá-lo sem antes fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo, mesmo que inspirou os apóstolos e profetas, possa iluminar a sua mente para compreender aquilo que foi registrado. É assim que Deus deseja que funcione. Vamos orar então, pedindo a bênção do Espírito para o estudo de agora? Nosso Pai querido, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito atue em nossa mente e nos faça compreender as verdades da Tua Palavra que o Senhor deseja nos ensinar. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 25. Ontem começamos a analisar esse capítulo, né? E vimos aqui nos versos 8, 9 e 40 a ordem de Deus para que Moisés construísse um santuário. Esse santuário foi construído depois que o povo saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, desceu para o sul e ali na península do Sinai eles acamparam. E foi ali, na península do Sinai, que Moisés, no prazo de quase um ano, construiu o tabernáculo, o santuário, para ser a morada de Deus. Esse tabernáculo, como vimos ontem, ele foi construído de acordo com o modelo que Moisés viu no Monte Sinai. E esse modelo foi o próprio santuário celestial. Então, o santuário no céu, aonde Deus habita, foi o santuário que serviu de modelo
para que Moisés construísse o santuário aqui na terra. Ontem nós também lemos um texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, aonde João viu o santuário aberto no céu e quando ele viu dentro do santuário, ele viu a Arca da Aliança. Então a arca que havia aqui na terra, ela existia porque ela estava copiando a arca que existe dentro do santuário no céu. Quando você vai para Apocalipse capítulo 1, na visão que João teve do Cristo ressurreto, João viu Jesus caminhando entre os castiçais de ouro. Então João viu uma cena do santo, porque era no santo que estava esse castiçal. Bom, hoje vamos entender mais a respeito desses móveis e especialmente do seu significado tipológico, tá ok? Então, eu queria começar lendo com você Êxodo capítulo 25, no verso 10, que diz assim: Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Verso 11. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora, e ponha um remate de ouro ao redor dela. Agora o verso 16. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Aqui nós temos as orientações de Deus a Moisés, de quais deveriam ser os móveis construídos para estarem dentro do santuário. E a orientação começou com a Arca da Aliança. Por que ela recebe esse nome? Porque era uma arca que simbolizava a aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. E quando Deus tirou o seu povo do Egito e chegaram lá ao pé do Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo. Prometeu que estaria sempre com eles. E o povo prometeu que obedeceria a todos os estatutos e mandamentos do Senhor. Agora Deus manda fazer uma arca da aliança para que dentro desta arca Moisés pudesse colocar aqui os testemunhos que eu te darei, disse Deus. E você vai se recordar das tábuas do testemunho. Assim, eram chamadas as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Interessante que a Bíblia foi escrita por homens, mas existe uma porção da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Essa porção são os 10 mandamentos da lei de Deus. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo e escreveu na pedra. Deus chamou Moisés, pediu que ele subisse ao alto do monte Sinai e com o seu dedo ele vai escrever em 2 tábuas de pedras os 10 mandamentos. Você consegue imaginar isso? Deus escrevendo, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus quer exclusividade. Não farás para ti imagem de escultura. Deus não quer que você tente adorar falsos ídolos, imagens. Deus quer que você o adore, um Deus vivo e verdadeiro. Então Deus foi escrevendo mandamento por mandamento. E quando ele terminou, ele entregou a Moisés as 2 tábuas de pedra, as tábuas do testemunho, e orientou que elas fossem colocadas dentro da Arca da Aliança que Moisés construíra, de madeira de acácia revestida de ouro. Sabe, existe um santuário montado em Israel, lá no deserto de Timna. E eu tive a chance de visitar esse santuário, que tem as mesmas proporções que tinha o santuário que Moisés construiu. Ele está num deserto, um local muito quente. Imagina você o calor que é estar ali no deserto. É algo assim assustador. Você está ali, e eu fui lá para fazer algumas gravações nesse santuário, e olha,
não é fácil ficar em plena luz do sol num deserto. Aquele calor, aquele vento quente soprando o tempo inteiro. Bom, mas ali visitando esse deserto, ali no Parque Nacional de Timna, eu pude encontrar algumas árvores de acácia. E alguém explicava para a gente de que essa árvore, ela resiste a altas temperaturas e ela consegue brotar em locais desérticos. E foi desta madeira, da árvore da acácia, que Moisés construiu a Arca da Aliança. Uma vez que ficou pronta esta arca, ele revestiu toda a arca de ouro e deveria colocar dentro dela as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Agora, depois Deus deu a orientação sobre a tampa que deveria cobrir a Arca da Aliança. Essa tampa é chamada na Bíblia de propiciatório. E aqui, em Êxodo capítulo 25, verso 17, tem esta orientação. Acompanha comigo. Êxodo 25, 17. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Verso 18. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Agora vá para o verso 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Verso 22. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Você entendeu? A arca era feita de madeira revestida de ouro e sobre a arca havia uma tampa chamada de propiciatório. Essa tampa deveria ser toda de ouro e nas extremidades 2 querubins, um de frente para o outro. As asas se tocavam no alto e eles estavam olhando para baixo, para dentro da arca, aonde a lei de Deus foi colocada. Isso quer dizer que Deus pensou num lugar muito especial para que colocar a sua lei. E esses anjos, esses 2 querubins, olhando para dentro da arca do testemunho, para a lei de Deus, impressiona, porque nos fala a respeito da santidade da lei de Deus. De fato, se você puder ler o Salmo depois 119, você vai ver que é um lindo salmo que Davi escreveu sobre a lei de Deus. E nesse salmo Davi diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, que a lei do Senhor é eterna. A Bíblia ensina que a lei de Deus será o padrão, a norma do juízo. A lei de Deus é um caminho para a felicidade humana. Obedecer à lei do Senhor é o caminho da felicidade. Então, esta Arca da Aliança foi feita para receber a lei de Deus e ela foi colocada no 2º compartimento do santuário. O santuário possuía 2 compartimentos separados por uma grossa cortina, o Santo e o Santíssimo. O Santíssimo era o local mais restrito do santuário. Ali só poderia entrar uma pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. Mas isso nós veremos com mais detalhes amanhã. Hoje, nós precisamos entender que esta arca foi feita para receber a lei de Deus e estava lá, dentro do local mais restrito do santuário, no Santo dos Santos. E quando Deus diz que eu virei ali e a ti me manifestarei ali, é porque entre os 2 querubins, acima do propiciatório, Deus manifestava a sua presença. A glória que envolvia o ambiente, chamada de Shekinah, era uma representação literal
da presença de Deus no meio do seu povo. Ali, sobre o propiciatório, Deus se manifestava e falava com o seu povo através do sumo sacerdote. Mas há um detalhe interessante. Quando a Bíblia diz de que ali estava o propiciatório, a palavra propiciatório, que é a palavra usada para a tampa da arca, deu origem à palavra propiciação. E é o apóstolo Paulo quem vai dizer que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, Cristo está representado por esta tampa, por esse propiciatório que cobria a Arca da Aliança. Mas como podemos entender isso? Cristo, nossa propiciação? Como entender isso? Bom, é muito simples. Você tem, dentro da Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, as tábuas contendo os 10 mandamentos. O código de ética, de conduta moral para todo ser humano. Lembre-se, essa lei está sendo escrita por Deus e entregue a Moisés, mas era uma lei que já existia, uma lei já conhecida. Ela simplesmente foi transcrita nesse momento, mas a lei de Deus sempre existiu, porque a Bíblia ensina que a lei de Deus é o fundamento do seu governo e que ela é eterna como o próprio Deus. E isso está claro, por exemplo, no livro de Gênesis, quando você tem por ali o exemplo de Deus desaprovando a atitude de Caim matar Abel. Quando Deus repreende a Caim pelo seu ato e pune Caim, estava claramente explícito o mandamento: não matarás. É por isso que foi condenada a atitude de Caim, porque há um mandamento dizendo não matarás. Ainda no livro de Gênesis, você tem o exemplo de quando Abraão mente a respeito da identidade da sua esposa, fazendo Sara passar por sua irmã, e houve lá o rei que quase a tomou por esposa. E essa atitude foi reprovada por Deus. Por quê? Porque havia ali um mandamento: não adulterarás. Se você vai para Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, ali está claro o 4º mandamento, onde a Bíblia nos orienta a repousar no sábado, o 7º dia da semana. Então, ainda que a lei de Deus só tenha sido escrita por Moisés, ela já existia e era conhecida. Os mandamentos já eram praticados. Até porque a lei de Deus, como norma do juízo, será usada para a salvação ou condenação de todas as pessoas, isso desde Adão. Agora, esta lei de Deus dentro da arca, você tem um propiciatório que a cobre, e em cima do propiciatório você tem a Shekinah, a presença visível de Deus. Então, entre a santidade de Deus manifestada entre os querubins e a lei de Deus quebrada pelo homem, você tem uma tampa, um propiciatório, que é um símbolo do próprio Jesus Cristo. Por isso, Paulo vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo é a ponte que nos leva de volta ao Pai. Cristo é o ser que nos coloca em harmonia mais uma vez com Deus, depois do pecado, depois de quebrada a lei. Deus é fogo consumidor, mas nós pecadores não somos destruídos porque Jesus se coloca como nosso representante. Ele se interpõe entre nós e Deus. E com seu braço divino, ele segura a mão do Pai. E com seu braço humano, ele segura a minha mão, a sua mão. Ele é a propiciação. Você entende que esta Arca da Aliança falava a respeito da presença e da santidade de Deus e que esse propiciatório falava a respeito da mediação de Cristo e da sua intercessão por todos nós? Mas não apenas isso. A palavra de Deus continua nos orientando. Havia ali também uma mesa. Olha para Êxodo 25, verso 23.
faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Agora o versículo 30. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. O próximo móvel que nós vamos agora estudar é a mesa dos pães da proposição. Se a Arca da Aliança estava dentro do santo e é o único móvel do local santíssimo melhor, agora nós vamos para o primeiro compartimento, que é o santo. E quem entrava no primeiro compartimento tinha à sua direita uma mesa com os pães da proposição. Eram 12 os pães que eram colocados sobre a mesa e eles eram trocados a cada sábado pelo sacerdote. Por que eram 12 pães? Porque eles apontavam para as tribos de Israel, mas também apontavam para Jesus. E quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 6, você vê um lindo discurso de Jesus, mas um duro discurso, onde ele se declara: eu sou o pão da vida. Então, aqueles pães da proposição que estavam sobre a Arca da Aliança, eles não apenas apontavam para as tribos de Israel, mas eles apontavam também para Jesus como o pão da vida. E as pessoas que conheciam o santuário, os seus móveis, eles entendiam que cada um desses móveis apontavam também para Jesus. Mas há ainda outro móvel que eu quero olhar com você. Agora no verso 31. Êxodo 25, verso 31. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito esse candelabro. O seu pedestal e a sua haste, e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele uma só peça. Verso 37. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. Agora, o próximo móvel do santuário, do local santo, é o candelabro com 7 lâmpadas, que estava à esquerda de quem entrava no santuário. Esse candelabro, como eu acabei de ler, era todo feito de ouro. Possuía 7 lâmpadas alimentadas por azeite. E era a função do sacerdote alimentar essas lâmpadas e não deixar faltar o azeite. A tenda que Moisés construiu era uma tenda com 4 cortinas e era completamente fechada, sem qualquer janelas. É por isso que a única luz que havia lá dentro era a luz desse candelabro. E o azeite alimentava essa luz. Voltando para João, nós encontramos o discurso de Jesus, onde ele diz que eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Esse candelabro apontava também para Jesus. A luz que ali brilhava e trazia iluminação dentro do tabernáculo apontava para Jesus como a luz da vida. De fato, João diz que ele veio como a luz dos homens. Os nossos olhos viram a luz de Deus. Você percebe que até mesmo os móveis do santuário tinham uma função, apontar para o ministério de Cristo? E não para por aí, porque havia ainda um terceiro móvel. E aqui agora, em Êxodo, no capítulo 30, nós encontramos a terceira mobília do santuário. Êxodo 30, versos 1 a 3. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento, 45 de largura e altura. Será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor.
O terceiro móvel que havia no santo era um altar de incenso. O incenso precisava ser queimado porque as cerimônias realizadas no tabernáculo envolviam sangue. Os animais que morriam lá no pátio tinham parte do seu sangue trazida para dentro do santuário e o sacerdote colocava um pouco desse sangue nos chifres do altar e também aspergia na cortina que separava o Santo do Santíssimo. E isto, o sangue que diariamente entrava no santuário, tornava esse local um local fétido. E para suportar estar nesse ambiente, para melhorar o aroma, o sacerdote também queimava incenso. Então havia um altar onde sempre havia nele fogo, e ali se queimava um incenso aromático. E esse incenso, então, permitia que todo o ambiente ficasse cheiroso, com bons aromas. Além disso, a fumaça desse incenso subia e passava por cima da cortina que separava o Santo do Santíssimo e ia até o Santo dos Santos. Esta fumaça simbolizava as orações do povo de Deus, que chegam até o trono de Deus, representado no santuário pela Arca da Aliança. Você percebe, amigo, como todos os detalhes no santuário têm um significado tipológico? Esta fumaça do incenso representando as orações dos santos, e de acordo com o próprio Jesus Cristo, nós devemos orar ao Pai e tudo pedir em nome dele. Ele prometeu: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é o próprio Cristo quem promete levar nossas orações também ao Pai, se pedimos em nome dele. Assim, cada móvel no santuário tem o seu papel tipológico, apontando para Cristo ou para algum aspecto do seu ministério. Isso era conhecido pelo povo de Israel. Na realidade, o santuário era o Evangelho em símbolos, e por detrás de cada móvel, de cada cerimônia, o plano da salvação ia sendo ensinado, patenteado pelo povo. Amanhã nós iremos compreender um pouquinho mais a respeito dos serviços e cerimônias que tinham lugar no santuário. Por hoje, entendamos que, de forma didática e sábia, Deus queria ensinar para seu povo que a salvação deles dependia do Messias, que viria representado como o pão da vida, a luz do mundo e aquele que nos leva à presença do Pai, e aquele que intercede por nós, sendo a propiciação pelos nossos pecados. Agradecemos a Deus hoje? Vamos agradecê-lo por Jesus Cristo e por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará por todos nós. Sim, meus queridos amigos, todos os móveis do santuário apontavam para o Senhor Jesus. E que privilégio nós temos hoje de sermos santuários para a habitação de Deus e termos a luz e o pão da vida em nós. Por isso, quero convidar você a nós nos entregarmos mais uma vez ao Senhor Jesus e a permitir que Ele habite com todos nós. Se você quiser tomar hoje essa decisão, quero convidar você a orar comigo. Nosso Pai Celeste, o Senhor nos ama e de forma maravilhosa nos ensina como o Senhor salva. Obrigado porque através do santuário e de todos os móveis, nós temos uma visão mais clara daquilo que Jesus fez, está fazendo e ainda fará por todos nós. Obrigado por podermos hoje nos alimentar do pão da vida que é Jesus. Obrigado por sermos iluminados e dirigidos por Cristo, que é a luz do mundo. E muito obrigado porque ao orarmos nós podemos ter a certeza de que o Senhor intercederá por todos nós para que nossas orações sejam atendidas.
Dai-nos, Pai, um dia feliz e abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.